O medo. O medo é um instinto, está atrelado ao instinto de sobrevivência. Então, o medo em sua raiz, ele é uma forma de nós adquirirmos a prudência, ser prudente, ser precavido, ser vigilante, tomar cuidado, cuidar para que não aconteça coisa ruim. Então, o medo, na sua forma mais crua, ele traz para nós a questão da preservação, da vigilância, do aprendizado até. O medo, ele faz com que a gente muitas vezes procure formas alternativas para vencer o medo. Então, ele muitas vezes vai ajudar no nosso processo de autoconhecimento. Eu tenho medo de quê? Em geral, é comum se dizer assim: a gente tem medo do que não conhece. Em geral se fala muito isso, ainda mais na área espiritual. Se tem medo do que não conhece. Na verdade, é verdade, mas é muito limitada essa abordagem. Porque um espírita, por exemplo, pode estudar a doutrina espírita durante anos e anos, conhecer, tudo sobre os espíritos, de onde eles vêm, quem eles são, e ter medo de espírito, e ter medo do escuro, ter medo da morte. Então não é só o medo, ele não surge apenas pelo que a pessoa desconhece. O medo está atrelado a um autoconhecimento, a uma insegurança profunda e íntima. A pessoa precisa estar segura para vencer o medo. Se ela não estiver intimamente segura, aquele medo coexistirá. Uma das formas para lidar com isso é a vivência. É quando você está num lugar, num beco escuro, e você adentra aquele beco várias vezes e percebe o que tem no beco. Não é só a teoria, não é só alguém dizer para você: olha, esse beco é apenas um caminho que te leva da pousada para a igreja. Foi um local que a gente estava há pouco tempo. Tinha um beco por trás da pousada e por trás da igreja. Só esse conhecimento teórico, ele muitas vezes não é o suficiente. Você conhece, você sabe, você entendeu o que a pessoa te informou, mas muitas vezes você precisa performar, você precisa ter a vivência, ir lá e verificar. Aí você verifica uma, duas, até que você percebe que de fato, naquele caso, naquela situação, naquela circunstância, não há nenhum risco. E ele, pouco a pouco, o medo se esvazia. Ele perde aquele medo para aquela situação específica. Ele perde o valor de mexer com você. Aquela situação, aquela circunstância, ela não tem mais para eclodir, ela não produz mais o material emocional do medo dentro de você. E isso pode ser um trabalho de análise, vivência, de confronto. O medo pode nos ajudar
a perceber o que nós precisamos cuidar, como outras emoções. Elas podem ser material importante para nós trabalharmos, necessárias à nossa vida. Uma das questões que o medo faz é nos tirar oportunidades de crescimento. Então, o medo, por exemplo, da mediunidade, o medo dos espíritos e o medo do demônio ou da morte, ela pode sabotar maravilhosas oportunidades de crescimento que as vivências espirituais permitem e que são inevitáveis na carreira evolutiva do indivíduo. Como nós somos espíritos, que lidar com o espiritual é uma questão inevitável. Pode acontecer hoje ou daqui a 1000 anos, mas nós vamos ter que lidar com o que nós somos. Isso nos leva a refletir sobre a aversão que boa parte dos espíritas tem do contato com o espiritual. Todo espiritual é do outro, é do médium famoso, é da pessoa que escreveu o livro, é daquela pessoa que faz um ar de mistério, é a pessoa que não ri. É um privilégio, é um dom dado por Deus a um privilegiado. A gente respeita, só que tem aquela palavrinha-chave, né? Quem já ouviu algum estudo desses aqui já deve ter visto eu falar. Lei de progresso. A gente respeita quem tem essa visão, mas a lei de progresso nos fala o contrário. A gente não tem que idolatrar médiuns, a gente tem que vivenciar a espiritualidade. A gente não tem que dizer, é a experiência porque Deus deu a ele esse dom. Não, a gente tem que começar a buscar os mecanismos do contato com o espiritual, mesmo que não seja através da mediunidade. Pode ser através da meditação, pode ser através de uma série de práticas, que não necessariamente sejam a mediunidade que a pessoa não possua. Ou pode ser através da assistência, do socorro magnético, por exemplo. Ao lidar com as situações, com os dramas, com os problemas, mesmo que a sua mediunidade não esteja aflorada, esse contato constante com a assistência ao outro, ao que tem mediunidade, por exemplo, que está em desequilíbrio, essa assistência direta através das energias, das preces, das vibrações, isso é um contato com a espiritualidade. A meditação é um contato com a espiritualidade. Então a gente precisa entender que, como nós somos espíritos, esse contato com a espiritualidade é uma necessidade da alma. O medo não deve ser um instrumento que manipule a gente, nos deixando parados no espaço-tempo e nos tirando a excelentes oportunidades de servir. O que a espiritualidade faz quando a gente não quer? Ela deixa, ela não interfere, ela não força. Por quê? Porque a lei de progresso está atrelada ao livre arbítrio, à escolha. Aquele que não quer crescer, não crescerá. As minhas sombras que eu não quero ver, eu não verei. Outros poderão vê-las. Eu terei dificuldade de enxergá-las. Por quê? Porque eu não estou aberto para isso. Eu não estou aberto para enxergá-las. E quem vai me fazer enxergar? A própria vida,
as próprias escolhas trarão consequências que me farão, que tornarão obrigatórias o meu enxergar. Essas coisas podem ser não necessariamente dolorosas. Depende de quanto incrustado aquela cegueira estiver. Quanto mais incrustado, enraizado a cegueira estiver, obviamente que quanto mais se mexer nela, mais dor ela causa. Quanto mais ela estiver superficial, mais rapidamente ela é tirada, às vezes com um livro, um vídeo como esse, uma frase, uma imagem, uma experiência, uma vivência. Daí que o medo, ele é um sabotador das experiências evolutivas. Ele, quando utilizado para abortar vivências espirituais, sempre será um assédio, um autoassédio. Sempre será um mecanismo obsessivo que nós criamos para não avançar no caminho evolutivo. Ué, Anderson, a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo nós nos auto-sabotamos emocionalmente para continuarmos sendo o que nós somos há milênios. Essa autossabotagem, ela não é percebida. Ela não é uma sabotagem em que você está intencionalmente, conscientemente fazendo. Ela é sutil porque ela está enraizada no nosso próprio ponto de vista de ver as coisas. Então ele é um autoassédio de difícil percepção. E como é que a gente consegue percebê-lo? Estando aberto para o estudo, para a reflexão, para vivências que permitam esse autoconfronto. Daí que o tema desse vídeo, o medo, um dos temas que nós muitas vezes precisamos olhar, porque através dele o autoassédio entra e dificulta o nosso aprendizado. Analisemos os nossos medos e talvez a gente consiga diminuir a zona de sombra do nosso autoassédio. O medo é um desses sabotadores que nos trazem muito autoassédio. Só que não é um autoassédio, gente, não vamos trabalhar com a ideia de culpa, de umbral, de punição, não é nada disso. Não tem nada, então quer dizer que com isso eu vou para o umbral. Não, essa visão está totalmente errada. Com isso, nada. Não pensa em destino, pensa no agora, no viver agora. Nós podemos cavar o nosso processo de progresso espiritual, diminuindo a zona de sombra de nossos autoassédios. Então, quanto menos autoassédio, mais o espírito que nós somos se manifesta em plenitude. Então é isso que importa. E se nós não trabalharmos isso? Qual é o problema? A gente continua uma pessoa como nós somos. Angustiados, aflitos, conflituados, deprimidos, ansiosos, buscando completudes externas. Nós somos assim. Eu sou assim. Muitos de vocês que estão assistindo esse canal talvez sejam também. Então, você não vai para o inferno por causa disso. Não existe inferno. Você não vai para o umbral por causa disso. Ninguém vai fazer para você quando você desencarnar por causa disso. O nosso problema é íntimo. Não tem ligação com dar satisfação para o mundo, competir evolução com os outros. É íntimo. Então, o medo que nós trabalharmos, realizando a chamada reforma íntima. E aí, quais recursos que a gente vai usar? Que livros que a gente vai utilizar? Precisaremos de terapia?
Porque não basta só pegar, Anderson, então pega seu nome, meu nome, põe na caixinha de prece. Ah, isso tem um valor, mas isso não é autoconfronto. Você não está olhando para a raiz que faz te dar essa insegurança, te dá esse medo que leva a um desinteresse do caminho espiritual. Botar na caixinha de prece não resolve, porque somos nós conosco mesmo. Então, todas as ferramentas, a psicanálise, o tratamento terapêutico, a meditação, a leitura reflexiva, o mapeamento das zonas de medo que nós trazemos dentro de nós. Quais foram os últimos medos que nós percebemos o medo? Foi só uma questão de segurança? Que, obviamente, eu morando no Rio de Janeiro, a gente, por exemplo, está aqui usando o celular. Obviamente que ao sair daqui, por uma questão de segurança, a gente vai tomar o cuidado necessário. Mas não é disso que a gente está falando. O cuidado necessário, a prudência, é o aspecto do instinto do medo que faz com que a gente se mantenha vivo, que permite que a gente se mantenha vivo. O problema é quando ele sempre faz isso conosco, ele extrapola e começa a criar zonas de limitação de vivências, e no caso a gente está falando vivências espirituais. O medo de trabalhar com o espiritual, que acaba levando a uma indiferença. Ah, eu não quero, ah, eu não gosto, ah, eu não quero conhecer essas coisas, ah, eu não quero saber dessas coisas. Ou mesmo que você já seja espírita, não, isso aí não é para mim não. Quando na verdade o que a gente está querendo mostrar é que a vivência, o contato com a realidade espiritual é o contato com a nossa própria realidade, aquilo que nós somos. E estar aberto a isso é fundamental para o nosso progresso, para a nossa caminhada evolutiva. Por quê? Não há nenhuma obrigatoriedade de você fazer isso hoje, como daqui a 100 anos, como daqui a 1000 anos, mas um dia você vai fazê-lo, e ao fazê-lo você vai ter aquela experiência. Ah, se eu soubesse, por que não comecei isso muito tempo atrás? Por que não fiz essa caminhada tempos atrás? Porque eu perdi tempo, porque eu perdi oportunidade de vivências preenchedoras e enriquecedoras que me tornariam um ser humano mais feliz e poderia ajudar muitas pessoas, muitos parentes, filhos, pais, irmãos, amigos. Por que eu perdi esta oportunidade? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ficado claro. A intenção dele é sempre ser útil. A questão do medo e do que nós devemos tomar todo cuidado para que não caiamos nas redes do medo. Ok? Até o próximo vídeo.